Bom dia, pessoal. Então, aí me falaram assim, e aí, querido, mas faz o L. O Lula foi viajar para a Índia, deixou o povo do Rio Grande do Sul na mão, na enchente, né? Só vive viajando para lá e para cá, né? Ele e a Janja, usufruindo do dinheiro público. Mas aí eu falo assim para esses bolsonaristas que não tem noção do que é o certo e o errado, né? Só tem noção das empresas que eles administram e o salário mínimo que eles não querem aumentar, né? Então eu digo assim, o Lula foi sim, foi viajar lá para a China, mas ele foi lá para presidir o G20, foi lá para, né, buscar melhoras para a economia do Brasil, como ele tem feito desde o começo do mandato dele, ou seja, todas as promessas dele de mandato ele tem cumprido, né? Diferente desse Bolsonaro aí que, né, só fez cagada. Na verdade não fez nada, né? Não fez nada, só cagado, só falou pelos cotovelos e não fez nada, né? Então eu digo para vocês assim, o Lula foi viajar sim, mas ele deixou um vice-presidente no comando do país, um vice-presidente que todos achavam que o PT era só PT, não, ele provou que colocou uma pessoa do lado dele, uma pessoa que não era petista, né, não é petista, é uma pessoa que é o contrário do que ele pensa, mas ele colocou no governo dele para fazer o que ele determina, né? E ele colocou lá o Geraldo Alckmin para poder angariar fundos, levar numa condição melhor, né, para aquele povo. Tanto é que foi destinado, se eu não me engano, 1 bilhão e 200 para melhora daquela situação do povo rio-grandense, né? E o que acontece? É um povo que não votou nele, é um povo que é contra o Lula, né? Mas ele mostrou que ele é um presidente que preside para todos, ele mostrou que ele é uma pessoa, um ser humano na verdade, né? O Lula está mostrando aí que ele é um ser humano diferente daquele outro lá, que, né, que na verdade é um homem desumano, né? Que deixou lá milhões de pessoas morrer na pandemia, né? Deixou o país entrar aí numa situação de calamidade, né? Que poderia ter comprado vacina antes e tudo mais que a gente já está sabendo, né? Mas aí os bolsonaristas apoiaram uma pessoa sem noção e aí viram que realmente estava tudo desandado e eles têm vergonha, né, de assumir que realmente votaram numa pessoa desumana, que realmente votaram numa pessoa que não tem escrúpulo nenhum, né? A vergonha de falar assim, de aceitar, falar, não, eu errei realmente. O Lula é um bom presidente, né? Na verdade, não vamos dizer que ele seria um bom presidente. Melhor do que aquele lá, qualquer um seria. Não vou dizer que ele seria um bom presidente, um ótimo presidente, mas qualquer um no lugar do Bolsonaro seria melhor, né? E o Lula, graças a Deus, ele está fazendo, ele está viajando, mas está atrás de melhoras para o país, né? A carne já baixou, né? A cesta básica já baixou, né? Na situação que estava Jair Messias Bolsonaro, o país não tinha condições de andar, o pobre estava, né, comendo lixo, estava pegando, né, o osso na lata de lixo, né? Então a palavra, até na palavra de Deus é falado, né, que a gente tem que dar aos pobres, a gente tem que ajudar os pobres, a gente tem que ajudar os humildes, né? A gente tem que ser humilde, né? E ele fez tudo o contrário, usando, né, de um pessoal falso profeta, usando da palavra de Deus para se promover. E na verdade não adiantou nada. Falou que só quem tirava ele daquela cadeira era só se ele morresse ou se fosse Deus. Tá aí, ó, a prova viva. Quantos pastores aí, falsos pastores, né? Porque na verdade o único pastor se chama Jesus Cristo. O único pastor verdadeiro se chama Jesus Cristo. O resto é tudo falsificador. Quem se denomina pastor aí na terra é tudo falsificador, né? E aí aparecem esses falsificadores falando que Deus ia colocar o melhor. Louvado seja Deus, cumpriu mesmo, né? Ia deixar o melhor. Tirou o Jair Messias Bolsonaro e deixou o Lula, né? Foi tirado, foi mostrado que realmente esse miliciano aí, com a família dele, só entrou aí para roubar joia, para aumentar o patrimônio dele, tudo dinheiro comprado, tudo imóveis
comprado com dinheiro vivo, né? Só que o povo tá cego, não quer enxergar, acha que, né? Mas tudo bem, né? O importante é que agora quem me pergunta e faz o L, eu faço realmente, tá aqui, ó. Eu faço L. Lula, presidente do Brasil, presidente do G20, né? E tá aí mostrando que é o presidente mais influenciável no mundo, né? Um ex-presidiário foi preso, na verdade, ele foi preso injustamente, né? Mas é ex-presidiário, passou pela cadeia, é ex-presidiário, mas foi preso injustamente. Diferente de Bolsonaro, quando for preso, vai provar que ele foi preso justamente, né? Justiça, né? Mas não precisa nem ser preso, porque que nem diz assim, a gente não pode desejar o mal, né? Pagar o mal com o mal, a gente não pode desejar o mal nem para o nosso próprio inimigo, né? Então eu não desejo cadeia para ele não, desejo somente que ele não entre mais na presidência, que ele aposente, não entra mais nem na presidência, não, nem na política mais ele não deve entrar mais, né? Nem ele, nem seus filhos. Aquele que votar nele, votar nos seus filhos, está mostrando que é pior do que eles. Porque a palavra diz assim, aquele que age errado, que age conivente com o errado, é mais errado do que ele, né? Então, tomara a Deus que essa família aí, nem na política, não entre mais. Para deixar de roubar, que já vem roubando 1.000 anos, né? Todo mundo sabe que ele vem roubando desde deputado, tudo, os filhos, todos são ladrões, todo mundo sabe disso, né? Só que aí a direita acha que tirando a esquerda do poder vai melhorar alguma coisa, mas a direita só pensa no material, só pensa em si próprio. A direita só pensa em se beneficiar a si próprio. Quem que é a direita? Os ricos, os poderosos, né? Então pense direito e nas próximas eleições você para analisar, né? A direita é só do poder aquisitivo. A esquerda são a minoria, é os mais pobres, né? É os mais pobres. Na verdade é a maioria, porque a maioria é pobre, né? A minoria é os da direita, que é os ricos, são os ricos. Isso foi provado nas urnas, né? Por mais que eles roubaram, se não fosse roubado, o Lula tinha mais votos ainda. Por mais que eles roubaram, mesmo assim perderam. Com a máquina na mão, roubando, ainda perderam. Imagina agora 2026, o Lula com a máquina na mão, o que vai acontecer com o Bolsonaro se ele fosse se eleger novamente? Ia passar vergonha, né? Novamente igual passou. Aí sendo, né, um presidente, um dos únicos presidentes aí que não foi reeleito, né? Então está provado que o L foi a melhor escolha, né? Então vamos orar a Deus para que melhore, né? Não só no governo do Lula, mas que depois dele venha um melhor ainda, para que o nosso país venha andar e o pobre venha ter o pão de cada dia para comer, certo? Porque o rico já tem. O rico come caviar, come picanha, come, né? O preço lá em cima ou lá embaixo, o rico vai comer da mesma forma, né? Mas o nosso objetivo é analisar o pobre. O pobre não pode faltar o pão de cada dia na mesa dele. Vamos pensar dessa forma que o país começa a melhorar, certo? Fiquem com Deus.